pessoas que vivem aqui vivem da agricultura. As pessoas que vivem aqui vivem através da agricultura e pecuária. Geralmente elas cuidam de ovelhas, outros criam lhamas nas regiões mais altas, nas montanhas. E aqueles que plantam batatas. Outros plantam cevada e trigo. A maioria são agricultores. Extremo ocidente boliviano, apenas 40 quilômetros nos separa da Cordilheira dos Andes, divisa com o Chile. A história retrata essa região, conhecida como província de Rosário, como um importante acesso de mercadores ao país. De clima gélido quase que todo ano, estamos no habitat dos indígenas, mais precisamente os povos Aimará, com evidentes digitais dos antigos incas. E é nessa região do altiplano boliviano que a educação adventista, nesse país, dá os seus primeiros passos há quase 100 anos atrás. Estamos nosotros a umas 3 horas de carretera. Aqui nós estamos a umas 3 horas de estrada da cidade de La Paz. Na época dos pioneiros, essa era uma rota comercial por onde passava o trem, que vinha do porto de Arica e passava por aqui seguindo para a cidade de La Paz. É por isso que, quando o colégio se instala aqui, esse lugar se torna o primeiro centro missionário da Bolívia. Aqui se chamava Missão Mauí. Seria, talvez, historicamente falando, a primeira missão de adventistas que a Bolívia teve aqui neste lugar. O trem passa a cerca de 1h30 daqui, bem na estação Camacho, e a maioria dos pioneiros mandavam todos os materiais da igreja até a estação Camacho, e então traziam da estação até aqui, Rosário. Eles traziam para aqui para reproduzir e levar para todo o altiplano boliviano. A igreja adventista se expande a partir daqui e chega a todos os lugares do departamento de La Paz e ao resto do país. Llega la Iglesia Adventista a Bolivia en 1907. A igreja adventista chega à Bolívia em 1907. Os primeiros habitantes que se adaptam à igreja são as famílias Chuquimia e Tancara. Uma das filhas da família Chuquimia é minha bisavó. Eu sou a 4ª geração de adventistas da família, que começa com a minha bisavó, passa pelas minhas avós e seguimos até hoje na igreja. Uma região isolada que preserva no frio e na cultura o impacto de uma educação que um dia passou e marcou este lugar. Entre ruínas, um resgate de pedras que foram derrubadas, mas que não apagaram uma história que segue latente ao longo de gerações. Este lugar que estamos se chama Calauinto, porque é uma curva com muitas pedras. Calá significa pedra e o Into é curva. E é aqui onde estamos. Minha mãe me contou que o pastor Shefa chegou aqui ao leste, na estação Camacho, a estação de trem, e as pessoas esperavam com burros para trazer suas coisas. E a primeira casa que havia para descansar era bem aqui. Quando o pastor Shefa chegou aqui, descansou naquela noite. E aí começaram a chegar várias pessoas, afinal era comum, pois ele era gringo, chamava a atenção. E bem aqui começou a funcionar a primeira escola. E era a casa do meu avô. Posteriormente se mudaram para Rosário, pois os ambientes eram melhores e ali funcionou por muitos anos. Quando chegam os primeiros pioneiros adventistas a Bolívia, Quando os primeiros pioneiros adventistas chegaram à Bolívia,
eles buscaram por um lugar onde pudessem criar uma escola. Na tradição, a história conta que eles foram ao Ministério da Educação na cidade de La Paz, buscando abrir uma escola em qualquer lugar aqui no país. Nesse momento, algumas autoridades daqui do povoado estavam lá, justamente buscando que se abrisse uma escola aqui. Então, o Ministério da Educação juntou os moradores locais com os pioneiros da Igreja Adventista e lhes disse: vocês querem uma escola? Eles querem abrir uma escola. Então se organizem e montem a escola neste lugar. É assim que a primeira escola adventista da Bolívia chega a essa comunidade de Rosário. Mas não tinha professores, porque ninguém sabia ler ou escrever. Foram ao Ministério da Educação e ali estava o pastor Chefar. Eles disseram: vocês procuram por professores e eles querem onde trabalhar. Então levaram ele e foi assim que aconteceu. Ele veio até a estação de Camacho e então esperaram que trouxessem a informação até aqui de carroça. Os moradores aqui, especialmente da família Chuquimia e Tancara, foram até lá e esperaram com os burros para trazer as coisas. Então o pastor Rei Chefar, junto com sua esposa, foram os que estabeleceram aqui a Igreja Adventista e a Escola Adventista na Bolívia. Esta poblação era mais grande. Essa população era bem maior naquela época. A população no lugar onde começou a primeira escolinha era bem pequena, mas aí falo de onde ela se originou inicialmente. Depois, quando vieram as resoluções e papéis para que pudesse funcionar como colégio, compraram esse terreno e nos mudamos para aqui para poder operar como colégio naquele momento. Ruínas que nos lembram a história de uma sala de aula que hoje está vazia, mas que ao longo dos últimos 100 anos ajudou a disseminar a importância da filosofia educativa cristã. É através do exemplo da pequena escola de Rosário, no frio do extremo ocidente da Bolívia, que a educação adventista traça novos rumos neste país. Allá por 1920. Por volta de 1920 e 1921, quando o colégio se muda definitivamente para este lugar, minha bisavó começou a estudar neste lugar. Seus irmãos, sua família, toda a família da minha bisavó estudaram aqui. Eles começaram a conhecer a Jesus e começaram a ler e escrever nessas salas que vemos ainda hoje. Minha mãe, minha tia Esther e meu tio Marcos foram os primeiros alunos, juntamente com os outros mais. Eram aproximadamente 25 alunos. Não eram pequenos, já eram jovens. E eles foram os primeiros alunos da esposa do pastor Rei Chefar. Então veja, de Rosário saiu muita gente. Se você vai no vilarejo, verá casas abandonadas. Foram para a Europa, para os Estados Unidos, estão por todo o mundo, porque receberam a educação e, como se diz, seus olhos foram abertos. Em pensar que de tão longe surgiria uma história tão profunda e impactante. Na remota Rosário, quase na divisa com o Chile, pioneiros de outras terras fariam da Bolívia um lugar para amar e educar. Era americano, pastor Chefar. O pastor Chefar era americano. Como era gringo, chamava muita atenção e todos vinham. Queriam observar, estavam inicialmente como uma criança, que quando você vai dar um doce se esconde. Aqui eles também se escondiam, mas pouco a pouco a esposa do pastor Chefar começou a falar, aprender o Aimará e foi atraindo as crianças. Eles não podiam atrair os maiores para a igreja. Então primeiro atraíam as crianças e através das crianças impactou os demais para que aprendessem a palavra de Deus. Cada igreja que era fundada em um povoado, a comunidade também pedia que tivesse uma escolinha ao seu lado. Em todas as igrejas se abriram ao longo da história na Bolívia, aqui no altiplano boliviano, os irmãos fundavam a igreja, abriam uma escola. Vinham alguns professores adventistas da cidade de La Paz, que geralmente eram adventistas que tinham terminado o ensino médio e eles vinham como professores do lugar. A comunidade acolhia a escola e mandava seus filhos para que fossem educados nas escolas adventistas, pois naquele tempo o governo boliviano não possuía escolas rurais. Todas as escolas estavam situadas na cidade de La Paz. Praticamente todo o Ministério Educativo Rural das décadas de 30, 40 e 50
era organizado pela Igreja Adventista. Antes, em todos estes lugares, Antes, nessa região, havia muitas festas e aqui se consumia demasiadamente o tabaco e o álcool. Com a chegada do pastor, as vidas começaram a mudar. Primeiramente dos meus avós, Dom Julián Chuquimia e minha avó, Julia Espinosa. E começaram mesmo a mudar a vida. Foram abandonando o álcool e também pararam de frequentar a igreja católica, o que passou a incomodar. Mandaram emissários para destruir o que estava se implantando em Rosário, mas não conseguiram, pois o querer aprender por parte dos alunos e pais falava mais alto pela educação adventista. À medida que o Estado começou À medida que o Estado começou a criar as novas escolas rurais, começaram a aparecer escolas em cada um dos vilarejos. Então, como instituições privadas, não podíamos competir com as instituições do Estado. Começamos a retroceder e fechar, pouco a pouco, as escolas. Essa escola seguiu funcionando até 1983 e então foi fechada, reabrindo em uma comunidade próxima, chamada Charanha, que tem uma população maior que essa aqui. Então, a partir dessa data, nós praticamente fechamos nossas escolas rurais. Um fato curioso é que, quando cheguei pela primeira vez no Departamento de Educação, contei 205 resoluções de escolas que estavam distribuídas em todo o altiplano boliviano. Praticamente em cada vilarejo do Departamento de La Paz, a igreja havia fundado uma pequena escola para ensinar a comunidade local a ler e escrever. minha madre estudou aqui hasta... Minha mãe estudou aqui do 4º ao 5º ano da educação primária e daqui já saiu para trabalhar como professora. Foram até as comunidades Churumani, depois para outros lugares, e aí ela conheceu meu pai. Eles se casaram e começaram a trabalhar juntos. Eu nasci em Chacuma, que fica próximo à 2ª estação missionária. E eu não queria ser educador, não queria ser professor. Um pastor certa vez disse: "Vocês vão um dia quando forem professores." E eu comecei a rir e pensei: nunca serei professor. Mas olha como é a vida. Terminei meu bacharelado em 1968 e em 69 fui trabalhar em uma escola como professor e gostei da docência. Desde 68 até hoje, estou prestes a cumprir meus 50 anos na educação adventista. Missão que não se importa com o significado da palavra inóspito, tampouco se abala com as extremas alturas e baixíssimas temperaturas. Educação é missão, que independente de onde é plantada, pode vir a florescer. Transcorrer 96 anos após o seu início, a educação adventista na Bolívia segue crescendo e se desenvolvendo. Graças a Deus, hoje, em todo o país, temos 34 instituições educativas, das quais uma é universidade, com um total de 15.050 alunos. São 3 escolas de nível inicial e primária, 24 colégios com nível fundamental e médio, totalizando 13.382 alunos, com o suporte de 805 docentes, que são muito comprometidos com a educação adventista. Dentro de lo que es la historia de la educación adventista en Bolivia, Dentro do que é a história da educação adventista na Bolívia, o Colégio Adventista Los Andes seria um dos colégios mais antigos pelo fato de ter 91 anos de vida. E justamente nesse mês de maio, estamos de aniversário para celebrar nossos 91 anos. Nesse tempo, a história desse colégio, que é celebrada desde 1966, uma tradição que nos recapitula uma origem que começa em 1920, quando pouco a pouco, em diferentes lugares, até que finalmente chega ao lugar onde estamos localizados hoje.
vai crescendo de acordo com a necessidade dos irmãos da igreja de ir construindo pedra acima de pedra nesse colégio. Atualmente tivemos mudanças preponderantes, porque a nível de região é um colégio de referência, que tem muito prestígio justamente porque aqui se compartilham princípios com valores. Quando minha avó conheceu a igreja adventista, foi quando os missionários chegaram à localidade onde minha avó vivia. Era na província Roma. Quando o evangelho chegou ali, minha mãe se batizou. E então conhecemos a igreja adventista e, por tabela, a educação adventista. Desde então, fazemos parte da instituição, no meu caso, desde o 5º ano do fundamental. Estudei em escola adventista, especificamente neste colégio. Quando comecei a trabalhar na educação adventista e antes, quando estudei no Colégio Adventista de Binto, sempre escutava falar no Colégio Los Andes. Isso desde que tinha 8 anos de idade, estudava em Binto. Escutava que falavam da escola, Colégio Los Andes. Nunca passou pela minha cabeça que um dia eu estaria nesse colégio. Como produto da educação adventista, Como produto da educação adventista, pude também trabalhar nos colégios adventistas. A educação chama muito minha atenção e por isso comecei a trabalhar em colégios adventistas. Um deles foi o Colégio Adventista Belo Horizonte. Depois vim para cá. Trabalhei como professor e depois, por 2 anos e meio, trabalhei no setor administrativo do colégio. Na minha mente, jamais pensei que um dia seria diretor aqui. Mas o Senhor traça os caminhos. É o Senhor que te coloca no caminho. E quando uma pessoa sabe qual o plano de Deus, chega às vezes onde nem imagina. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui nesse colégio que já tem 91 anos de história. Eu estudei aqui desde o 5º ano do fundamental e a experiência foi uma mudança total, porque eu estudava em um colégio público, não tinha tanta confiança e comunicação com os professores. Quando vim para cá, podia me expressar, podia ser eu mesma, não ficar fingindo aquilo que não era. E sem contar que na educação pública tinha alguns alunos e professores que me tratavam mal, gritavam comigo, tinha discriminação por eu ser gordinha e a professora de educação física sempre me chamava a atenção porque eu era gordinha. Mas quando vim para esse colégio, os professores me tratavam de maneira diferente. Os próprios alunos tinham um outro jeito. E parecia que eu estava em outro mundo. Era na mesma região, mas era outra cultura. Não tinha filhos que sofriam pela violência dos pais, com pais alcoólatras. Aqui não tinha isso. Tínhamos a liberdade de falar, os professores nos tratavam melhor e tinha mais tempo para nós. Acreditamos que as mudanças que têm ocorrido com o crescimento da escola são muito grandes. A geração se formou aqui, agora traz os seus filhos, pois já são pais. E os pais desses filhos que hoje estudam aqui contam que o colégio não era como hoje. Então, ao longo do tempo, esse colégio tem acolhido muita gente neste lugar. Para mim é muito importante os princípios e valores que estão sendo ensinados. Hoje em dia, vejo que o que mais se ensina é a conquista material, coisas para essa terra e não para a eternidade. Sem contar que hoje em dia há muitas pessoas corrompidas, corruptas e nos faltam pessoas que tenham valores, princípios. Para minha família, para minhas filhas, isso é muito importante.
para que ajudemos a sociedade. É uma instituição que forma parte de mi vida diciendo en crecimiento como persona y como candidato para el reino de Dios, y a lo cual me brinda una educación con valores y principios. Es muy importante una institución o estudiar en un colegio adventista, ya que es un colegio especializado en niños y te brinda educación con valores y principios y te enseña muchas cosas más. Quando me convidaram, a primeira coisa que fiz foi dobrar meus joelhos e agradecer a Deus, mas vim com muito medo, com um grande desafio, mas sabendo que Deus me daria a oportunidade e guiaria os meus passos. Em primeiro lugar, é muito importante para mim me desenvolver em minhas faculdades físicas, mentais, sociais e espirituais. Físicas porque contamos com atividades esportivas. Mentais porque recebemos ensinos que emanam das Escrituras. Sociais porque contamos com o docente como um amigo e podemos desenvolver amizades saudáveis. Espirituais, que é uma das mais importantes, porque temos uma comunhão estreita com o Pai Celestial, através das atividades que se realizam na instituição. 5 dias de poder, semanas de oração, pequenos grupos, entre outros. Yo tengo 11 años, estoy en el curso de sexto de primaria. Hace 6 años estoy en este colegio y si tuviera la misma oportunidad de vivir a otra vuelta, estaría en el mismo colegio. Estudo no colégio mais antigo de toda a Bolívia, desde o jardim. E me sinto parte da história da educação adventista. Eu sei que a história da educação adventista e, acima de tudo, os princípios e valores que a nossa instituição possui faz com que docentes cresçamos dia a dia, aprendendo. Por isso eu sou docente. Não quer dizer que eu sei de tudo, mas, graças a Deus, aprendi dia a dia com meus alunos. Por isso sou parte dessa instituição e parte da educação adventista no Colégio Los Andes. Me dá a segurança de que minha hija vai crescer. Tenho a segurança que minha filha vai crescer com valores eternos, com uma filosofia que me dá a garantia que minha filha será conduzida por Deus. É por isso que minha esposa e eu nos animamos para que ela estude em um colégio adventista, porque acreditamos que ela, além dela garantir o seu futuro acadêmico, queremos que ela garanta a sua vida social e espiritual. Um impacto em vidas que não se limitou a uma única escola. Na Bolívia, o amor dos pioneiros segue sendo cumprido através de lições aprendidas em sala de aula, mas também fora dela. Na cultura andina, a música desempenha um papel muito importante em suas festas e comemorações. Sempre tem muita música, instrumentos, bandas. E nós, da educação adventista, por compreender o valor agregado da música, de alguma maneira mantemos a tradição com as bandas. E dos 33 colégios que temos, 26 colégios têm suas bandas. Temos encontros nacionais de bandas, nós participamos dos desfiles, atos cívicos e na sociedade em geral, com as nossas bandas. A música dentro da filosofia da educação adventista é muito importante porque foi criada por Deus com o propósito que o glorifiquemos e o adoremos de maneira mais aceitável. Nesse sentido, temos que engrandecer seu nome reconhecendo sua santidade. Por isso que a música é um dos instrumentos que permite desenvolver essa dimensão espiritual. O Colégio Adventista de Santa Cruz dá muita importância a esse ponto, porque é parte do currículo
que está integrado a cada uma das áreas do conhecimento e dos saberes. As bandas, tratando-se de Bolívia, nos colégios adventistas, geram civismo e patriotismo que um estudante deve ter para se sentir boliviano. Da mesma forma, deve representar a nossa igreja. É por isso que, em distintas atividades, como concursos e festivais, sempre mostramos assim o nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estar na banda do colégio é uma alegria, porque a banda nos permite, como estudantes, desenvolver nossas habilidades e talentos. E quando nós desenvolvemos nossas habilidades e talentos, nos sentimos muito bem. E quando se aproximam alguns concursos de bandas, nós nos esforçamos e nos interessamos mais para nos sairmos como os melhores. Temos 3 instrutores de instrumentos e tanto pela manhã como à tarde praticam 2 vezes na semana essa prática de conjunto. Alguns pais se motivam muito para que seus filhos possam aprender algum instrumento. Temos saxofones, clarinetes, trompetes, surdos e todo um grupo de percussão, com baterias, atabaques, bombos, pratos, e os pais estão muito contentes com a banda. Nosso repertório é diferente. As músicas que tocamos são cristãs, pois o colégio é cristão. Nós, além de oferecer a formação acadêmica, oferecemos uma formação integral com princípios e valores. Aquilo que é mais importante, porque tudo passa, mas os valores permanecem. Então, deixamos esse legado de jovens com sua formação, com princípios e valores. Essa luz que se prendió em nossos antepassados. Essa luz que é dada pelos nossos antepassados há quase 100 anos atrás segue viva no nosso sangue, pois somos seus filhos. E queremos que vamos transmitir essa luz aos filhos dos nossos filhos até que Cristo volte pela segunda vez.